Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Começando aqui mais uma edição de Os Analistas, com mais um corajoso, que não é a primeira vez que vem, mas é um homem que não tem papas na língua, tem coragem, se apresenta, tem opinião, é trabalhador. É um dos membros do Palácio do Rangedor. Os amigos sabem que o Rangedor era uma reserva ambiental. Espera aí, vamos chegar lá. Estava lá a reserva toda preservada, assim como o sítio Santa Eulália. Aliás, é só atravessar a avenida, que está quase um em frente ao outro. Mas aí alguém decidiu lascar aquela Assembleia Legislativa lá em cima do Rangedor. Já comeram um pedação da reserva. Até depois tentaram fazer um hospital. Tem muito político aí que, se fosse vivo, já tinha organizado uma invasão lá. Mas parece que agora, depois da invasão dos nobres deputados, parece que vão cuidar da reserva. É o que nós esperamos, que não se abra mais espaço para isso. Assim como lá no plano diretor da cidade, que é motivo de, talvez até de cisânia, como diria o ex-presidente. Em alguns grupos estão querendo diminuir a reserva de Santa Eulália, vão diminuir a zona rural, talvez alguns trechos, ou muitos trechos, com justiça, já que viraram áreas fartamente edificadas. Mas vamos tocar em frente. Vamos perguntar aqui para o nosso amigo que gosta tanto do nome, que tem o seu programa Diálogos do Rangedor. Recebemos mais uma vez, com muito prazer, o deputado Dr. Iglesio. Iglesio, muito bem-vindo mais uma vez aos Analistas. Feliz aqui por voltar ao programa. Na mesma casa, de alguma forma, há uma colegagem entre nós. E a gente está aqui para responder, conversar um pouquinho, sempre bom. Vocês são pessoas queridas, que a gente respeita muito aqui dentro do jornalismo maranhense. Obrigado. Na hora, Natanael. Eu vou imitar. Senta o sarrafo aí. Eu vou copiar as palavras do meu amigo Leandro, quando Moisés foi lá no ponto e vírgula, acho que foi semana passada. Aí o Leandro falou assim: rapaz, a profissão está tão difícil, ainda vem um deputado para querer tirar mais uma vaga de jornalista de televisão, né, Geraldo? É nada, mas a gente estava no horário que estava vago aí. Vago na emissora, o presidente achou boa ideia. É brincadeira, mas assim, toda inteligência, todo conhecimento é bem-vindo. Claro. A experiência que tu traz lá de dentro da Assembleia para a televisão, um olhar, né, de um membro dali é válido ali, que a gente não tem, Geraldo, porque assim, né, a gente fica no campo da análise, acompanha, né, tenta muita interpretação de texto, análise do discurso, para a gente tentar, né, prever os movimentos, né, comentar, mas quem está de dentro lá realmente sabe o que rola, tem mais, às vezes, mais propriedade para chegar e apresentar um bom conteúdo social. Foi uma coisa legal, porque até o Fernando Haddad começou com um programa muito parecido depois. Fez uma entrevista até na semana passada com o Flávio Dino. Eu não sei quando é que vai ao ar, não sei até se não já foi ao ar, mas uma iniciativa parecida com a nossa. Ele começou. Porque o que a sociedade hoje cobra, principalmente dos políticos que a representam, é esse contato. É poder falar o que está de fato acontecendo, explicar a realidade. A gente vive aí um momento que não é muito fácil dentro da conjuntura nacional, principalmente econômica, que termina levando a um acirramento político. As pessoas têm tempo de discutir política quando a crise está muito evidente, quando as pessoas estão muito endividadas, quando elas estão sem oportunidade. Aí tu procura ver ali onde é que está a política na situação. E sempre quando
tem crise econômica, a política ela é mais cobrada. Então as pessoas querem de nós posicionamentos, querem explicações, querem presença, isso que eles querem da gente. O que é uma pena, né, deputado? É a mesma coisa, é a saúde. O cara espera estar ardendo em febre, espera estar com todos os sintomas para ir atrás de tratamento, né? Enquanto que é muito mais barato e muito menos doloroso você fazer algumas antecipações do que pode vir, né? É um pouquinho do modus operandi do brasileiro isso aí, né? A gente tem uma formação enquanto sociedade que ela é muito reativa, ela não antecipa os problemas. A gente gosta de reagir a catástrofes, a gente reage a crises, a gente reage a provocações, mas a gente não tem uma conduta de antecipação de problemas, de gerenciamento de crises antes das crises acontecerem. Por isso que vivem acontecendo as coisas aqui no Brasil, no Maranhão, em São Luís, sempre a mesma coisa. Ano que vem você vai ver casarão caindo de novo, vai ver enchente derrubando encosto dentro dos bairros, dos coroadinhos da vida, dos coroados da vida, as coisas que acontecem, a gente não vê as coisas sendo trabalhadas para antecipar os problemas do próximo ano. A gente tem essa dificuldade aqui. Pois é, né? E a gente observa que essa reação, né, infelizmente, hoje em dia, é mais no âmbito digital. Aí parece que a sociedade vive no âmbito virtual, na Matrix ali, né? Eu esqueci o nome do diretor do Matrix, né? São os irmãos Wachowski. Eu não lembro, assim, eu sou péssimo para guardar nome. Mas assim, parece que nós estamos vivendo uma sociedade virtual. O cara vai lá no Instagram dele, no Facebook, se manifesta contra ou a favor de determinada situação e acha que contribuiu para o bem do quadro social, como já dizia Raul Seixas, né, Geraldo? E não deixa de ser. Pois é, e até a classe política, Iglesias, começa a se pautar em cima disso. Mas E a gente vem falando isso aqui, até criticando, que assim, precisa sair um pouco do campo subjetivo ali, do discurso, né, invadir mais a prática, mais resolutividade. Como você mesmo falou, ano que vem vai estar lá, né, ruas ruins, né? A gente sabe que esse ano é um ano crucial para a prefeitura, até entrando um pouco na eleição, que ele tem até o final de dezembro aí para recuperar bem as ruas. Você está dizendo que inverno não é mais desculpa, Natanael? Olha que isso vai respingar muito, um pouquinho menos, sabe? Porque o que acontece? O orçamento geralmente em novembro fecha, só abre em fevereiro para março. Aí já está chovendo. Aí já está chovendo de novo. Entendeu? Então, assim, até fica mais caro. Eu acho que também não pega bem mais, Iglesias, né? Como foi na eleição passada, quer dizer, máquina de asfalto rodando a noite toda no centro da cidade. Então, assim, eu acho que a população ali, pelo menos assim, mesmo com essa exposição toda virtual, acho que está um pouco mais atento. Mas você não acha assim que hoje a política está muito no campo virtual, até na decisão de votar, né? Tudo ali e está com pouca resolutividade? Isso aí tem causas que são muito específicas hoje. Primeiro a destacar, por exemplo, a revolução digital, ela trouxe essa coisa dos celulares, 4G que está virando já 5G, Coreia do Sul já iniciou o tratamento aí com as redes 5G que fazem velocidades aí de 20 a 40 vezes mais rápidas do que se está transmitindo dados atualmente. Hoje um celular já tem estudos de neurociência que eles mostram que as áreas do seu cérebro hoje são ativadas de uma maneira diferente. É como se o celular hoje fosse uma extensão do seu corpo. Até a sua própria visão passa a ter alterações. Então, os celulares, indiscutivelmente, eles fazem parte do comportamento. É uma forma de você receber esses inputs de estímulos das pessoas. A política, como fala da dinâmica social, das coisas que estão acontecendo, é uma delas. E a reação termina sendo por aqui. É como se o celular fosse uma extensão do seu corpo. Você, ao invés de caminhar, se direcionar para um processo de organização, você transferiu essa cidadela que era real, hoje para uma cidadela virtual dentro das comunidades aí das redes sociais. Um grupo de WhatsApp, que é onde tem um maior nível de agressividade, e depois isso aí nas outras arenas, que são a área de comentário do Facebook, um pouquinho menos no Instagram, a pancadaria do Twitter, cada rede social com o seu tipo de usuário e seu perfil de postagem também. Mas o fato é que todo mundo, de alguma forma, praticamente está envolvido dentro dessa coisa das redes sociais. Pois é, e a política está se resolvendo ali, né? Se decide o voto ali. E na prática a gente parece assim, até porque a sociedade acompanha tudo do celular, parece que a impressão que tem é que está tudo no campo virtual. Sim.
E principalmente dificulta também, Iglesias, o papel até dos deputados e dos vereadores, que são legisladores. Mas eu acho que facilita, sabia? Não, dificulta porque a população, quando tende a cobra, né, do legislativo como se fosse do executivo, que é o que está mais perto ali. Então, assim, e de fato a gente vê assim, uma coisa passiva, entendeu? A cidade ali sempre precisando de melhorias. A gente sabe também que o prefeito não tem como atender toda a demanda da cidade, ele tem se esforçado, a gente vê o pequeno esforço que tem, mas assim, é pouco para uma cidade, para qualquer cidade do país. E a coisa anda assim, sabe, no passo que já vem se repetindo ao longo dos anos. Né? Aquela coisa, já se pensa, né, a eleição de 2020, já pensando em 2022, os acordos são fechados aqui baseados no ano que vem, aí no próximo ano, mesma coisa. Então, assim, e a população ali meio que assistindo tudo isso, Geraldo, né? Rindo através de memes, vendo entrevistas, poucos politizados, né? A corrente do WhatsApp ali, espalhando fake news, e todo mundo ali, um dia após o outro, e a cidade... As coisas, continua... na verdade, o que acontece? Elas são sempre um produto da realidade posta. O que é hoje a realidade administrativa em qualquer esfera? Do município ao federal? É você ter um orçamento cada vez mais reduzido do ponto de vista das despesas discricionárias, ou seja, o que ele consegue investir, o que ele consegue delimitar de políticas públicas. Para ter uma ideia, o Brasil em 2014 ele teve 105 bilhões de reais para investimentos em áreas diversas. Aí você vai lembrar do PAC 1, PAC 2, tudo aquilo ali. Agora nós vamos ter para o próximo orçamento, a proposta orçamentária do próximo ano é de 20 bilhões, ou seja, nós tivemos uma inflação que cumulou no período, estamos na contramão, fazendo uma redução da ordem de 80% de despesa discricionária. Por quê? Porque o dinheiro encolheu mesmo. Nós estamos aí numa crise que ela é tão prolongada que tem especialista que já cunhou um termo chamado de histerese. Histerese é a supercrise, é a crise das crises, é uma crise que prolonga tanto que ela chega a desanimar as pessoas, ela aumenta a massa de desalentados, aumenta o sucateamento do parque industrial, do investimento empresarial, e tem uns prolongamentos que muitas vezes a gente não tem nem como mensurar, mas que são profundamente danosos. Estimativas indicam que o Brasil, dessa crise, ele vai demorar 20 anos para fazer a recuperação dela, voltar ao patamar pré-crise. Então isso aí a gente subdimensiona porque a gente não gosta de notícia ruim. A pessoa tem um parente na família com uma doença terminal, um câncer, ela chama daquela doença, está doente, está afastado, a gente não gosta. A pessoa tem uma traição, não é corno, é uma outra coisa, está em crise com a mulher, a gente sempre eufemiza as coisas porque a gente não gosta, a gente é talhado de uma maneira até biológica para evitar sofrimento. Então, nós da mesma forma acontece, as pessoas não estão vendo o óbvio, nós estamos vivenciando uma crise financeira que faz com que não tenha dinheiro para investir em saúde, o básico, mas daqui a pouquinho... Pois é, Iglesias, é impressionante, a gente fala isso, eu concordo plenamente com você, porque assim, as pessoas assistem na televisão o massacre na Síria, as pessoas sendo executadas por guerra civil. Guerra civil. E a pessoa está jantando ali, almoçando, e parece que está passando a novela. Entrou o comercial depois e está tudo muito bem. E no raciocínio que isso pode chegar a acontecer no país, né? E a gente está caminhando aí, já cada vez mais polarizada, esse discurso de ódio, de ônibus, lá da pesquisa Datafolha mostra isso. Há um percentual raiz ali do reaça, né, ao ultra-radical, que de repente ali numa convulsão de crise dessa, esse discurso vira uma supremacia. A história mostra isso. Tem um memezinho, inclusive, que é coisa de rede social, mas algumas simbolizam muito bem essas coisas. É aquela história, outro dia a polícia veio e prendeu o meu amigo homossexual, mas eu não sou homossexual, eu não me importei. Aí, outro dia a polícia veio e prendeu meu outro vizinho que é negro, mas eu não sou negro e não me importei. Até que chega e prende todo mundo. Enquanto isso, a gente faz um intervalo e volta a nossa discussão já já. Voltamos aqui com os analistas. Recebemos hoje o deputado Dr. Iglesias.
Até para lembrar, o senhor falou em eufemismo ainda há pouco. O eufemismo essa semana foi tema do nosso programa aqui, né, Natanael? As pessoas escolhendo palavras quase sempre, palavras inexatas para definir situações. Como essa que o senhor falava aqui no intervalo, que é dessa desmedida que está ocorrendo na cabeça das pessoas, que é como o discurso de Natanael, essa coisa de você não se identificar com aquilo que não é com você, mas você é o próximo. Será que a gente pode pensar numa reação? Por exemplo, está havendo, doutor Iglesio, uma reação mundial com as declarações do presidente que parecem coisas muito internas nossas, né? A Amazônia é nossa, também é da Colômbia, da Bolívia, mas enfim, as pessoas não querem ver a Amazônia pegando fogo. Os belgas, os chineses, ninguém quer ver. E o presidente, com os seus admiradores, né, Natanael, ele consegue, com uma resposta dessa de palavrão, a lá Olavo de Carvalho, convencer as pessoas. Mas ele não está convencendo a comunidade internacional. A própria ex-presidente chilena, que ocupa hoje em dia um cargo na ONU, falou sem eufemismos aquilo que ela achava, e ele também, sem eufemismos, foi com insultos, né, causando crises diplomáticas. A nossa gestão diplomática ela tem sido feita em base de memes, enquanto os países aí que estão à frente aí do G7, G20, as nações que têm feito aí preocupações reais em diplomacia dentro das relações internacionais, as pessoas têm apresentado dados. Hoje nós temos um desmatamento da ordem de 15% a 20% da Amazônia. Tem um número que é um número de basal, que chama aquilo ali, é um platô. Chegou em 40% de desmatamento, começa uma alteração dos biomas irreversível. Você começa a ter desertificação. Então imagina a questão da Amazônia desertificada. Um dia, está na cara, nós estamos com população, nós continuamos crescendo a população. Hoje nós somos aí 200 e poucos milhões de brasileiros. Nós já fomos aí menos de 2 milhões lá atrás. Não tem recurso. Depois que mataram os índios, ficou só 2 milhões. Pois é, não tem recurso para isso tudo. Não tem recursos ambientais para isso tudo se não for explorado de uma maneira muito sustentável. Então, o que tem aí é uma eufemização, que você falou, de uma tragédia. As coisas estão acontecendo. Tragédia, a gente se acostuma com ela, porque naturaliza barbárie, naturaliza tudo. Nós estamos aqui hoje, por exemplo, vai ali na litorânea, nós temos há longo tempo aí praias impróprias para banho. Aí você vai perguntar por que isso acontece? Porque continua despejando esgoto na praia. E aí nós estamos chegando agora domingo para mais um aniversário da cidade, e aí você vai ver um monte de político, parabéns São Luís, pelas suas belezas, pela sua história, pela sua não sei o quê. Você vai ver tudo sendo exaltado, mas os problemas reais, eles estão ali empurrados para debaixo do tapete. Não tem então, deputado Iglesio, o senhor acabou de reconhecer, como muitos, Natanael marcou semana passada e marcou essa semana aqui, políticos aproveitadores que se... Oi? Eu tô brincando contigo, eu disse semana? Desculpa, foi um atropelo aqui da dicção. De políticos aproveitadores, de situações inclusive vexatórias, como a de Cajueiro que nós tivemos. Esses que o senhor acabou de citar, que vamos deixar só no indefinido. Mas e na hora de fazer mesmo? Já que o senhor está nomeando aqueles do oba-oba, o senhor não está se incluindo entre eles. Como que nós vamos fazer, deputado, para nos mobilizarmos, agora eu estou incluindo todos nós, para não termos mais praias poluídas, para que não continue o desmatamento da Amazônia Legal Maranhense, que está só um restinho, e a floresta e a reserva do Gurupi continua sendo invadida, toda semana tem flagrante de tiragem de madeira lá. Como fazer isso bem aí? Olha, Nova York recuperou o rio Hudson, tem baleia de volta lá. A Inglaterra recuperou o Thames, aqui, que é um rio que voltou à vida. Olhe só o tamanho dessas duas cidades e o histórico dessas duas cidades. E nós, aqui com o nosso 1 milhãozinho de habitantes, não podemos ir tomar um banho de praia. E o senhor reconhece o oba-oba dos colegas. E agora, para virar o jogo? Eu acho sensacional o que tu falaste,
porque eu sou um daqueles que acredita na capacidade do espírito humano de reverter uma série de tragédias. Esses exemplos aí do Rio Hudson, do próprio Tâmisa, são muito delimitadoras dessa capacidade. O que a gente tem hoje aqui? A gente tem uma necessidade de uma transformação de consciência. E eu fico feliz porque eu vejo o que está acontecendo. O meu filho, ele tem 10 anos, ele não é capaz de jogar um plástico hoje no meio da rua, fora de uma coleta de lixo seletiva. Porque na escola eles já começaram a ser orientados quanto a isso. Eles já sabem o que é bullying na escola também. O que a gente chama aí, às vezes, de politicamente correto, que o Bolsonaro fala besteira o dia todo aí, tentando retirar essas conquistas que a gente teve aí nos últimos anos, em termos até da própria transformação da sociedade pela educação, eles tentam impor o retrocesso, até social, porque há um avanço na educação das crianças. Tem uma série de pessoas aqui que eu conheço que estão no estúdio, que têm seus filhos na escola, e a gente sabe que essas crianças vão ser melhores do que nós, do ponto de vista de não serem tão racistas quanto nós somos, de não serem tão sexistas e machistas como nossa geração ainda foi educada, de não serem poluidores do meio ambiente, de como nós fomos, de como a gente fez, como os nossos pais são. Então tem uma série de coisas que estão se transformando, mas é uma mudança que é gradual. A gente vai chegar ao momento que vai conseguir aprender a se mobilizar de fato, e é essa coisa que Natanael trouxe muito bem para cá das redes sociais, vai fazer esse engajamento para as coisas boas também ser cada vez maior. A emenda impositiva pode ajudar nisso aí, deputado? Não tem tanta relação, mas tem a sua importância. Mas o senhor pode investir em alguns projetos que vão ajudar nisso. Vou aproveitar esse teu gancho aqui para tentar estabelecer uma correlação. O que é a emenda impositiva? Emenda impositiva, para você que não sabe o que é transformar a indicação de investimento que um parlamentar, um deputado, um vereador, um senador fazem ao governo, ao executivo em suas 3 esferas, numa despesa obrigatória. E em que base isso se justifica? Qual é a justificativa que assenta isso aí? O que é? O parlamentar é quem está todo santo dia recebendo demandas da sua base. O prefeito, o governador, o presidente da República, eles são cercados, até para poder terem tempo para fazer as decisões de macrogestão, eles são isolados dessa problemática direta. Quem são os aparadores da ponta, os soldados ali que recebem essas demandas? São os parlamentares. Então, quem sabe também onde aplicar o dinheiro, de alguma forma, é o parlamento, somos nós como representantes. Então, quando a gente tiver ouvida essa experiência que a gente adquire, não adquire por conta de leitura de livros, isso ajuda, obviamente, mas o que dá a real dimensão do que precisa ser investido é a conversa e o conhecimento das diversas realidades das pessoas. De quem está ali na sua escolinha comunitária sem a mínima condição, de quem não tem um acesso à água. Por exemplo, você teve aquela notícia do pai do prefeito de Coroatá que entregou balde para os habitantes de Coroatá numa ação social, balde para ir buscar água, quando a gente não podia estar discutindo a ausência de acesso. Eu vou fazer uma constitucionalização, se os colegas nos apoiarem, e vai ser importante isso, eu espero e conto com eles, a gente vai constitucionalizar na Constituição Estadual o direito à água, passa a ser um dever absoluto do Estado, entendeu? A ausência de água dentro das comunidades passa a ser uma responsabilidade dos prefeitos, uma responsabilidade das empresas que fazem gestão, das empresas públicas que fazem gestão. Então, é o básico. E a gente muitas vezes não consegue dimensionar isso. Pô, como nós estamos aqui falando em carro autônomo no mundo, nós estamos falando em avião autônomo, você vê drone levando encomenda para as pessoas, uma série de coisas, detectar doenças graves pelo hálito, uma expiração, te dá um rastreamento completo, te dizer se a pessoa é diabética ou não, e aí você não tem água na casa do cidadão. É a mesma coisa que botar carro-pipa para resolver o problema da água em São Luís, né? É mais ou menos. Guardadas as devidas proporções e, coincidentemente, Coroatá, São Luís. Com relação à emenda impositiva, deputado, eu tenho uma opinião, Geraldo, e gostaria de perguntar para o deputado. A emenda positiva não acaba sendo, no final das contas, né,
uma enorme vantagem para quem está no poder, né, na hora de pegar a avaliação do povo para se reeleger, porque assim, não é um exercício pleno da democracia, porque se todos os deputados lá têm sua base, mantém a base lá, pega a emenda, destina lá tudo certinho, qual o papel democrático do outro que quer chegar, às vezes não tem a mesma estrutura e competir com uma estrutura já dessa? Não fosse um tipo de coronelismo autorizado, deputado. Acho que brigar para não ser emenda positiva, acho que, na minha opinião, né, eu acho que a questão da emenda, eu acho que é uma transferência de responsabilidade. Eu acho que pode se indicar, sim, uma obra, fazer, mas a garantia financeira acaba criando bases eleitorais muito difíceis de ser libertas. Mas até que ponto isso é ruim? Porque a população... Não, é ruim para o processo democrático. Não, eu discordo. Posso explicar? Claro. Bloco, porque... Explica aí. Vou explicar aqui. Por que isso é importante para o processo democrático? A pessoa que é eleita, os 42, 513, 81 senadores, o que for independente do que acontecer, as pessoas que te colocam lá, elas te dão um voto de confiança para que você consiga devolver a essas pessoas o que foi prometido em campanha. Indiscutivelmente, você precisa ter alguma coisa com a sua assinatura dentro daquela comunidade, sob pena de, aí sim, você ser engolido pelo processo democrático, porque não é justo também com o representante do povo não ter acesso a poder indicar um poço para uma comunidade que ele em campanha foi lá e disse que ia fazer o poço. Então, como é que titula isso? A emenda impositiva é o balde, Natanael. Pois é, mas por que prometer fazer o poço? E que não é obrigação do parlamentar. Do deputado e prometer brigar pelo poço junto ao executivo. Mas o princípio dos poderes é uma harmonia. O parlamentar vai chegar lá para pedir. E nós estamos falando de 1,2% da receita corrente líquida. Nós não estamos falando de 100% da receita corrente líquida. Nós estamos falando de 1,2% para que os representantes do povo, as pessoas que 40, 50, 60, 70, 80 mil pessoas acreditaram, possa ter alguma coisa para mostrar. Caso contrário, você acha que a população consegue, aquela pessoa que mora lá em Satubinha, que não tem água na casa dela, ela vai estar preocupada se o deputado Iglesias criou a lei que permite a PEC de iniciativa popular, a lei de... a lei da recompensa, a lei de incentivo à saúde. Quando você vai apresentar isso para as pessoas, eles vão dizer... Sabe o que eles vão falar? O deputado passou 4 anos e não fez nada de bom por mim. Mas a gente não teria que esclarecer a população que esse é o correto? Então, assim, a gente acaba no processo se corrompendo, deputado. Eu acho corromper um verbo muito pesado para isso. Eu discordo completamente, porque para mim é corromper quando você tem uma guinada de princípios por motivos que são pouco republicanos. E não tem nada demais nesse caso. Eu acho que é o contrário. O parlamento, em qualquer ordenamento constitucional, isso fizeram um levantamento de todas as constituições iniciais, desde a primeira, que foi o Bill of Rights em inglês, a primeira, ele diz, no living taxation without representation. O que quer dizer isso? Não existe taxação sem representação. Só existe cobrança de impostos que às vezes acossam o lombo da sociedade. Por quê? Porque tem um parlamento que fica à mercê do executivo. E aí eu chego no ponto final que eu gostaria de falar. Vamos lá. O parlamentar sem emenda impositiva, ele fica muito mais predisposto a aceitar ordens do executivo. Quando você tem um parlamentar que ele é capaz de indicar com suas emendas as ações que ele julga necessárias para as comunidades, as cidades que ele foi votado, ele passa a não depender de esmola do executivo. Porque o que hoje existia no parlamento federal antigamente era pedido de esmola, era mão de ferro. Você nunca ia ver, por exemplo... Vamos encerrar esse tema, porque senão a gente não para mais, Natanael. Eu também sou contra a emenda propriamente dita, não só impositiva, porque a emenda, ela cria esse vínculo. Exato. E não tem aquela briga, a judicialização da política e a politização da justiça. A mesma coisa é a executivação do legislativo e a legislativa. Como é? O
deputado até corrigiu a dicção aqui, mas, enfim, tem que arranjar um jeito de brigar e tem que ter um painel de marketing para mostrar. Essa que é a verdade. Vamos dar uma paradinha, voltamos na discussão aqui. Voltamos aqui com... Hoje tá bom, hoje Natanael aqui tá doido para... Enfim, recebemos o deputado Dr. Iglesio e agora vamos discutir a comunidade de uma maneira mais direta. Afinal de contas, doutor, o senhor continua como pré-candidato a prefeito de São Luís, ainda que tenha que fazer a troca de partido? Certamente, a gente tem essa predisposição, essa vontade, e já estamos na fase de finalização da questão partidária. Nós estamos hoje no PDT, a gente não tem a garantia partidária de que vai ter viabilidade da sigla conosco ao final, motivos diversos, já tem o presidente da Câmara aqui numa discussão dessa há mais tempo, nós não temos nenhuma intenção de polarizar isso aí dentro do partido, até pela noção inequívoca de que a gente não tem como competir com um presidente de poder, né? Um mandato de deputado estadual com a presidência do poder, isso aí é uma batalha de Davi e Golias, onde Davi não tem chance de vitória se for para um enfrentamento direto, porque a questão pragmática ela conta muito ainda. Então, o que é que a gente faz? Para não criar constrangimento para ninguém, nós temos interesse em permanecer do mesmo lado do rio, do mesmo lado da política, no mesmo grupo, a gente busca uma outra casinha para a gente poder fazer a disputa, sem problema algum, né? Então, a intenção nossa é sair para a campanha, né, de fato, por uma outra legenda, caso não consiga viabilidade dentro do PDT. Deputado, o PDT, né? Falando do PDT. A gente, hoje ele está assim, o veneno está escorrendo aqui no canto dele, Geraldo. Não. Sempre. Assim, primeiro, né, até te fazer um elogio, porque assim, a sua trajetória, né, como médico, político, né, e até um pouco fisicamente, né, a gente vendo as fotos do saudoso Jackson Lago, tu acaba sendo uma referência ali, juntamente com o PDT, por mim, um dos políticos mais brilhantes que o Maranhão já teve. Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo Dr. Jackson, né? Inclusive, não perdoo nem Lula também por isso, porque Jackson foi caçado com a anuência dele lá, com aquela turma todinha, que sempre comandou, justamente. Besta miserável. Entendeu? E assim, o PDT, né? Eu acho que o PDT é um partido, né, que... É uma força, né? Fenomenal, uma militância, né, enorme na cidade, um partido atuante, né, políticos, né, de grandes serviços prestados à cidade, ao estado, a gente sabe disso, reconhece, mas ele já passou muito tempo na prefeitura, né, e é um desgaste natural da população, acho que as quais devem apontar isso, com certeza. Como é que você enxerga, né, o PDT hoje, que você está lá, ainda tem, fôlego, né, e condições ali de disputar uma prefeitura de São Luís no patamar de anos passados? Absoluta certeza. O 13 ficou aí quase 16 anos no poder, em nível federal ainda teve 44% dos votos válidos na última eleição. Eu te digo mais, a população, de maneira geral, ela não consegue nem ter essa rejeição a determinada sigla. Por quê? Porque no Brasil a política é feita em cima de nomes. Existe desgaste de nomes ou de sucessores diretos. Por exemplo, o Lula foi 2 mandatos, conseguiu a Dilma numa reeleição. A Dilma era o Lula na primeira reeleição. Na segunda, a Dilma foi mais ou menos o Lula, até um certo ponto que até o Lula a deixou sozinha no curso do processo do impeachment, porque houve uma irreversibilidade muito manifesta naquele momento. Então, o que acontece? O brasileiro ainda personaliza. Isso não é do maranhense, do ludovicense. A política ainda é feita em cima de messianismo, dentro da classificação de Weber, de dominação messiânica, carismática, tudo aquilo ali é messiânico o negócio. As pessoas acreditam que tem um salvador da pátria, alguém que estudou alguma coisa que só ele vai ser capaz de fazer, ou ter uma varinha de condão que de alguma forma... Será que Maranhão está virando canudo? Ele vai resolver todos os problemas. O negócio está tão sério, deputado, que não precisa nem ter estudado, basta ter o Messias no nome. Pois que já está pegando. Então, assim, às vezes as pessoas estão tão desesperançadas que até um discurso contundente, violento, virulento, muitas vezes ele consegue conquistar, porque existe uma saturação com essa política do bom mocismo, de meias palavras, de ações intermediárias. Existe um desgaste disso também. Por quê? Porque as pessoas querem
aquela modificação, a melhoria da qualidade de vida, o resultado na frente deles. Ninguém está querendo mais apenas discurso. Então, às vezes, as pessoas, por exemplo, votaram no Bolsonaro por quê? Porque acharam que o Bolsonaro ia conseguir mudar as coisas na base da porrada. Porque na base do diálogo, do entendimento, da agregação, de tudo isso aí, não deu certo também. Deu certo, deputado. O país melhorou bastante. Dificilmente eu compartilho, mas eu compartilhei um memezinho, né, na internet, né? O cara falando assim, Maduro... maravilhoso aquilo. Maduro não sei o que, ufa, pensando aquilo dava até um editorial. E afinal, vai para qual partido, deputado? A gente ainda está em conversa, na verdade. O senhor usou o termo sigla. Para o senhor é uma sigla? Não faz diferença? Sendo que o senhor vai sair de um partido democrático, trabalhista, um partido que vem aí, que tem Brizola lá, o PP parece que é uma das opções, né? Agora o PR, agora PL, que é um partido historicamente ligado à direita, atualmente à ultradireita. Isso não lhe incomoda? Hoje, na verdade, a ultradireita discordo quanto a essa questão da orientação do PL, inclusive porque tem, se você fizer uma pesquisa bem definida no ponto de vista nos deputados federais, você vai encontrar uma série de deputados do PL hoje com um viés muito progressista nos costumes, por sinal. Não tem tanta essa rigidez ideológica. Isso é ruim para a democracia do ponto de vista do jogo democrático? Eu acho ruim. Você não tem os partidos com posicionamentos muito bem definidos. Mas o fato é que hoje a coisa bagunçou tanto, você tem acho que 33 partidos aí de uma forma geral, que não tem como você ter 33 tipos de orientações políticas. As coisas, elas terminam se sobrepondo. O que é o mais importante? Você manter os seus valores. O que eu sou do ponto de vista político? Eu me considero uma pessoa de centro-esquerda. Por quê? Porque eu sou progressista na questão dos costumes e liberal na economia. Eu acredito na economia de mercado, mas com distribuição de ganhos de maneira ampla e restrita para os mais necessitados. E sou extremamente liberal, progressista no que tange os costumes. Questão de relacionados à religião, aborto, LGBT, tudo isso aí eu estou geralmente nas posições dos grupos progressistas. Iglesias, como é que tu está enxergando aí, dentro dessa análise, né, de partidária, até de correntes ideológicas, a eleição de São Luís? Você sabe mais ou menos qual percentual que cada nicho desse representa? Dentro da cidade, o segmento evangélico responde mais ou menos uns 30%. O dado ruim de São Luís é que a gente está numa cidade que a maioria da população é pobre. Infelizmente, a gente ainda tem um índice de pobreza que é muito alto dentro da cidade. E o que isso significa para uma eleição, deputado? Para uma eleição, é um segmento que está muito vulnerável a oportunistas, infelizmente. Há pessoas que vão chegar com uma conversa bonita, se aproveitar mais uma vez da esperança das pessoas, porque é completamente aceitável e você jamais poderia criticar as pessoas que estão em dificuldade de terem esperança. Você não pode podar simplesmente a esperança das pessoas. Só que isso as fragiliza de uma maneira que abre o flanco para chegar o oportunista, o do discurso bonito, o do papinho bonito, que vai resolver, que vai fazer acontecer. Pois aproveitando essas pessoas aí, vamos avaliar algumas aqui, brincando de bloqueio ou compartilha. Vamos lá. Vamos ver, bota o primeiro aí, meus queridos meninos. Tá aí, ó, o candidato aí, pré-candidato forte, Eduardo Braide. Bloqueia ou compartilha o Braide? Compartilha tranquilamente, nada contra ele. Você acha que a população pobre pode ter confiança nele? A população não vai ser enrolada. A população deve avaliar o discurso de cada um. Eu sou muito cético com relação ao tipo de discurso que o Braide tem conduzido na pré-campanha dele. De dizer que vai fazer uma ampla transformação, que São Luís vai parar de sofrer. Isso é uma grande mentira. Completa mentira isso aí. Ele sabe das dificuldades que São Luís tem. A gente volta para aquela história, né? Prometeu que não vai entregar. É o messianismo. É o messianismo, que isso aí é muito perigoso. Não faz parte da minha rotina enquanto parlamentar, enquanto político, fazer esse tipo de comprometimento. Eu vou trazer a realidade para as pessoas. E o senhor acha que as pessoas aceitam a realidade? É importante. Já que ainda agora o senhor falou aqui que elas acreditaram que Bolsonaro
prendo, mato e arrebento. Ah, não, esse foi Figueiredo. Tudo bem. Vamos deleta essa safada. Não deleta, foi... Tá bom. Deixa a frase aí. Pronto. Ainda bem que Newton... Enfim. Segundo. Opa, outro pré-candidato. Duarte Júnior. Esse tem nome, Duarte... como é o sobrenome dele? Duarte. O prenome é que é bonitinho. E o deles. Isso. Bloqueia ou compartilha, seu colega deputado? O Duarte foi meu advogado, procurador lá dentro do Socorrão, quando a gente começou a gestão. A gente tinha uma relação que era muito mais próxima. Eu tenho uma discordância quanto à forma que ele conduz o mandato, mas estou falando isso aqui dentro da política. O senhor assinou aquela lista lá? Assinei. Assinei a lista. Para reclamar do deputado? Não foi reclamação, foi um desagravo à CCJ, porque ele realmente se comportou de maneira... Mas um desagravo não é uma reclamação, não? Na verdade, é uma reação, uma provocação dele, que gravou um vídeo nas redes sociais tentando desmoralizar o trabalho da CCJ. Eu sou membro da CCJ, o trabalho da CCJ é sério. Eu já aprovei vários trabalhos do Duarte, projetos do Duarte dentro da CCJ, porque ele sabe que eu não personalizo jamais, eu trabalho dentro da técnica. Isso aí ele não chega mais nem para discutir comigo, porque ele sabe que eu não faço nenhuma avaliação que não seja técnica. O senhor acha que ele é perseguido lá? Não na CCJ, de uma maneira... Ele reclamou, que ele teve aqui outro dia, deputado, disse que eles perseguem ele. Não é perseguição, isso é um discurso que ele está tentando construir para cunhar uma diferenciação com a política tradicional para usar no ano que vem. Eu já falei isso até na rádio outro dia, não tem nada contra ele, mas assim... Esse discurso não cola comigo. Mas o senhor compartilha ou bloqueia? Compartilho, Duarte é a pessoa que a gente gosta. E por falar em CCJ, vamos ver quem é o próximo. Só tem... Rapaz, Natanael só botou pré-candidato a prefeito hoje. Vou compartilhar todos. Esse aí é o que eu tenho melhor relação de todos. É o mais... O senhor votaria nele para prefeito? Se eu não fosse candidato, ele teria uma grande tendência, não sei quais são todos os nomes postos, mas teria uma tendência em votar com ele. Pela proximidade, a gente tem uma relação muito franca e ele não faz o perfil demagogo. Pelo menos não fez até agora. Portanto, teria, se eu não fosse candidato, uma predileção inicial. O que não é uma declaração de voto, obviamente, aqui. Não estou fazendo declaração de voto. Tá. Bom, e para encerrar, correndo pela raia de fora, lá vem Geisael Marques, pré-candidato. Compartilha? Compartilho. Geisael é um cara que a gente gosta bastante. Foi um dos entrevistados do nosso programa já aqui na segunda-feira. É uma personalidade importante para o debate da cidade. Por quê? Porque, assim como eu, por exemplo, não é uma pessoa que veio da política tradicional, não tem sobrenome, nunca foi auxiliar. Não tem sobrenome? Pelo amor de Deus, deputado! O homem é primo em terceiro grau de Karl Marx. Não, mas você entende, ele não faz parte dessa política dos nomes tradicionais da política, vai fazer um debate interessante por ser uma pessoa do povo. A gente espera que ganhe uma densidade do ponto de vista das ideias para a cidade, porque é importante a gente não ter apenas uma questão de discurso, de discussão de DNA político ou não, porque isso deixa o debate muito pequenininho, mas é um nome importante e tem a nossa simpatia. Quer dizer, se o senhor não for candidato e nem o neto evangelista, o Geisael está no páreo para ganhar seu voto. Geisael está no páreo, sim. A gente pode analisar as propostas. Antes de eu pedir suas palavras finais, embora o nosso tempo já tenha ido embora, o senhor acha que a reserva, o Parque do Rangedor, está seguro agora? Eu tenho que fazer a visita em loco, eu te confesso, eu ainda não fiz essa visita, O projeto ele já recebeu uma série de críticas. Uma das ideias nossas é entrevistar, até no programa, o responsável técnico pelo projeto. O primeiro contato é com a inauguração dele, está acho que de sábado agora, a inauguração do parque. Mas o que tenho a dizer sobre isso? O Ministério Público tem acompanhado desde o início essa questão ambiental. A gente confia nesse papel do Ministério Público como fiscalizador e garanta a população. Que o senhor vai batalhar por... A gente vai batalhar pela conservação do parque, da reserva, da natureza do Maranhão, porque não adianta a gente ter um discurso para a Amazônia e apoiar a devastação aqui das reservas que a gente tem dentro da cidade para reduzir nossa temperatura, para melhorar a nossa própria qualidade de vida. Muito bem.
Deputado, é sempre um prazer tê-lo aqui, porque o debate é sempre bom, né, Natanael? Muito obrigado. Volte sempre. Foi muito bom, a gente volta. Natanael, na próxima ele vai estar ainda mais empolgado aqui. Na próxima eu venho com umas luvas aqui trazer para ele também. Não, eu confesso, né, a gente tem discutido muito, né, a gente está com umas novidades para o programa, estava escrevendo uns artigos, né? E ele, assim, eu tenho um desapontamento, né, justamente com a política que... justamente no discurso. Porque eu acho que quanto mais a gente trabalhar hoje para mostrar a verdade para o povo e vender a forma como ela deve ser vendida, a gente vai eliminando o risco de corrupção, sabe? Vai separando naturalmente ali quem é capaz e quem não é. O que acontece hoje ainda é um resquício disso, que as pessoas, né, tendem ali a se mostrar uma coisa que não é. Aí quando o cara compra, né? Aí depois, né? A decepção é grande. Eu perguntei até para o cara da menina do Procon, né, não tem como, né? Pedir de volta no Procon, só depois de 4 anos, né, Geraldo? Infelizmente, bota um que não tem condição e substitui por outro que não tem condições também. Bom se tivesse sempre gente como o deputado Iglesias, o deputado Neto Evangelista, o deputado César Pires, deputado Duarte Júnior, que tem conteúdo, embora cada um defenda a sua posição, são pessoas com conteúdo, que sabem responder uma pergunta, né? Mais uma vez, parabenizar também o deputado Iglesias, né? Eu admiro desde aquela campanha do Socorrão, quando todo mundo atirou pedra. Desde antes, lá, quando ele reclamando do VLT lá na... Não lembro, né? Do VLT foi a primeira conclusão do Castelo. Não, mas eu lembro da campanha no Socorrão, e assim, muita gente jogou pedra. Tinha uma quantidade, chegaram até a falar uma quantidade pequena de alimentos. Falei, pô, não interessa se foi um nada, foi 4 toneladas. Não, a galera falando, né? Blogueiro ali. A revolta da marmita. Aí eu falei, pô, né? Já vale pela ação, pela coragem de fazer aquilo ali, dar cara para bater em prol de ajudar da forma como pode, né, Geraldo? Acho que isso é mais importante. A gente apanha aparecendo, a gente apanha qualquer coisa. Outro dia, uma foto com a minha filha, um monte de gente criticou. Eu achei fofo. Nós também temos filhas e entendemos as fofuras. Obrigado de novo. Obrigado, Natanael, Juninho, Popó, Eltinho e Jorginho. Só tem Inho. Obrigado a todos vocês que prestigiam o programa e que fazem questão de nos mandar um recadinho, muitas vezes pessoalmente pela rua. Estamos sempre abertos ao diálogo, tanto é que trazemos pessoas de competência para dialogar aqui. Muito obrigado e até amanhã.